palavra de Deus diz assim: Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui, Senhor, nessa noite, para ouvir, meu Pai, o Teu Espírito falar conosco. Nós cremos, Senhor, que ao entrarmos neste santuário, ao entrarmos, Senhor, neste ambiente, o qual consagramos para fazermos um culto ao Senhor, um culto ao nome de Jesus, para que a manifestação do Espírito do Deus eterno pudesse ser presente. Estamos, meu Pai, agora com o nosso espírito aberto para compreender, meu Pai, essa dimensão. A dimensão, meu Pai, que sobrepõe a inteligência humana, a dimensão, meu Pai, que sobrepõe a sanidade, meu Deus, dos conhecimentos físicos, científicos, mas que nos dá, meu Pai, um entendimento e uma compreensão que, embora possa parecer loucura para esta geração, possa parecer, meu Pai, sem conexão para as pessoas que andam em conformidade com as suas lógicas, mas é a palavra, Senhor, que traz vida, é a palavra, meu Pai, que traz o entendimento, que leva o homem à dimensão de Deus. Pedimos ao Senhor nessa noite, meu Pai, encarecidamente, que mais uma vez o Teu Espírito se manifeste em nosso meio, por intermédio da Tua palavra, e que ela possa ser compreendida por todos aqueles que aqui adentraram, e que ela possa se mover na vida daqueles que a receberem, e possa transformar a vida daqueles que a receberem nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Nós estávamos aqui reunidos na igreja na sexta-feira, e o nosso irmão Estênio estava ministrando o culto, aqui, trazendo entendimento sobre o livro, e ele falou sobre perguntas que Deus vinha nos fazendo aqui dentro dessa igreja, repetiu algumas delas, e eu tomo a liberdade, irmão Estênio, de usar o enredo que Deus lhe deu naquela sexta-feira, para conduzir a palavra dessa noite, a qual eu, se fosse dar um tema para ela, daria 3 perguntas de grande importância. 3 perguntas de grande importância. Queridos, eu comecei o culto nessa noite trazendo para você uma passagem que está em Marcos, capítulo 12, verso 34, na qual a gente vê Jesus travando ali um diálogo com o mestre da lei, e esse texto começa no verso 28, no qual a Bíblia diz que um dos mestres da lei aproximou-se e viu-os discutindo. E notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, observe então que o contexto desse texto já vem de alguém que observou Jesus dando uma resposta a uma pergunta. E diante desse contexto, esse mestre da lei faz então uma nova pergunta a Jesus e diz: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E Jesus disse: o mais importante é: ouça Israel, teu Deus, ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é: ame o seu próximo como a si mesmo, porque não existe mandamento maior do que esse. E a resposta agora desse homem a Jesus foi: muito bem, mestre, disse o homem, estás certo ao dizer que Deus é o único e que não existe outro além dele, e amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as tuas forças, e amar ao teu próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. É quando Jesus diz, vendo que ele tinha respondido, sabiamente Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Só que a conclusão disso é: daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Se você for voltar no livro de Lucas, que está mais ou menos no contexto desse texto que nós lemos, você vai ver uma sucessão de interrogatórios que é feito a Jesus, uma sucessão de perguntas,
E a primeira delas, do capítulo 20 de Lucas, começa exatamente questionando com que autoridade Jesus agia, debaixo de que autoridade Jesus estava fazendo aqueles milagres. Diferente da oportunidade em que lemos aqui em Marcos, Jesus, ele não simplesmente dá uma resposta, mas ele responde com uma outra pergunta. A pergunta de Jesus é: eu quero saber com que autoridade, então, se o batismo de João Batista era de Deus ou se ele era dos homens. A Bíblia diz que aquelas pessoas que estavam interrogando Jesus ficaram sem resposta, porque eles não sabiam a resposta. Não era por isso. Era porque, se eles dissessem que o batismo de João era de Deus, Jesus ia perguntar a eles novamente. Olha a sucessão de perguntas e respostas. Então, por que vocês não se batizaram? Mas, se eles dissessem que o batismo de João não era de Deus, havia uma multidão ali que tinha se batizado e que cria efetivamente que João era um profeta. A questão não é que eles não tinham resposta, mas é que eles não podiam expressar a sua resposta. E Jesus disse: se vocês não podem me responder o que eu estou lhe perguntando, eu também não posso responder a vocês o que vocês estão me perguntando. E morreu ali aquele assunto. Então, o texto continua, e no verso 26, a mesma equipe que estava ali seguindo Jesus diz: então vamos fazer outra pergunta difícil a ele. É lícito pagar impostos a César? Aí Jesus vai dizer: me dê uma moeda. Olhe para a moeda. De quem é a imagem que tem aqui? Do imperador. Então, dê a Deus o que é de Deus e dê a César. Jesus também não respondeu a pergunta deles. Ele perguntou: é lícito pagar impostos? De quem é a imagem que tem aqui? É de César. Então, dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Ou seja, o que você entende que é devido, faça. Seja devido a Deus, seja devido ao imperador. A Bíblia diz que, mais uma vez, eles se calaram. A primeira, eles ficaram sem resposta. Na segunda vez, eles se calaram. E o texto de Lucas, eu acho interessante porque continua. E agora, eles entram exatamente na pergunta que, se você vier para o Evangelho de Marcos, nós lemos no capítulo 12, o verso 34, você voltar um pouquinho antes desse mandamento, você vai ver exatamente no capítulo 12, verso 13, a pergunta do imposto a César. Está aí, nesse contexto. No verso 18, vem o mesmo contexto que antecede, lá em Lucas, a realidade da ressurreição. Foi perguntado a Jesus sobre uma mulher que tinha se casado 7 vezes, e agora que todo mundo morreu, na ressurreição, quem é que vai ser agora o marido dessa mulher? E Jesus diz a eles, responde a eles, trazendo uma revelação de um conhecimento que estava acima do conhecimento humano, trazendo para eles uma realidade de que Deus não é Deus de mortos, mas que é Deus de vivos, e que diante deles ninguém está morto. Mas trazendo o entendimento maior de que no céu há uma realidade que nós, seres humanos, ainda não tínhamos conhecimento, mas que no céu ninguém vai se casar e que ninguém vai se dar em casamento, porque lá seremos iguais aos anjos de Deus. Aí a Bíblia diz que depois dessa resposta, verso 39 e 41 de Lucas 20, que está dentro do mesmo contexto que nós lemos, em evangelhos distintos, tratando do mesmo assunto, a Bíblia diz: aí alguns mestres da lei disseram: boa resposta, mestre. E não tinham também mais coragem de lhe fazer mais perguntas. E em seguida Jesus perguntou a eles: como se pode dizer que o Messias é descendente de Davi? Eu quero que você entenda que, tanto lendo Lucas, e aqui eu vou começar a pregação agora, eu só estava contextualizando para você entender, tanto em Lucas como em Marcos, você vai ver uma sucessão de perguntas sendo feitas a Jesus. Em algumas ele responde as perguntas com outra pergunta, em outras ele apresenta respostas que não é
especificamente o que eles esperavam, mas, de qualquer forma, a conclusão, tanto em Lucas como em Marcos, é que ninguém ousava lhe fazer mais perguntas. Só que, diferente de Marcos, Lucas termina dizendo que depois que ninguém ousava lhe fazer mais perguntas, foi Jesus agora que começou a fazer perguntas. Depois que ninguém tinha mais nada para lhe perguntar. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Não há pergunta, não há questionamento, não há problema, não há situação na sua vida que Jesus não tem uma resposta para você. Sempre vai haver uma resposta da parte de Jesus. Sempre. Pode não ser a resposta que você espera, pode não ser o conhecimento que você quer, mas sempre vai haver. Só que o problema, irmãos, não é quando nós temos perguntas a fazer a Jesus. Por quê, pastor? Porque ele sempre vai ter resposta. Mas você está vendo comigo que as perguntas que eram feitas a Jesus nem sempre eram feitas com o objetivo apenas de esclarecer dúvidas. Ou perguntas eram feitas apenas porque as pessoas tinham de fato curiosidade de saber. Mas você percebe, dentro desse jogo de perguntas e respostas, que existem muito mais verdades escondidas por detrás delas do que simplesmente as perguntas e as respostas que são feitas. O problema não é quando nós temos perguntas a fazer a Jesus, porque sempre ele terá resposta. Sempre ele terá resposta. O problema é que ele sabe mais do que nós, ele conhece mais do que nós, o conhecimento dele é o conhecimento de Deus, o nosso conhecimento é o conhecimento de homem e aquilo que ele quis nos revelar a respeito de si mesmo. O problema do homem é quando Deus começa a lhe perguntar. E eu separei nessa noite, diante das colocações que foram feitas pelo irmão Estênio, 3 grandes perguntas que foram feitas por Deus ao homem. E eu quero que você entenda que nem sempre, eu quero reforçar isso, nem sempre as perguntas e as respostas, elas são tão simples e tão objetivas como o que se espera de quando elas são formuladas. Mas qual é essa primeira pergunta, pastor? Gênesis 3, verso 9. Primeira pergunta feita por Deus. Gênesis 3, verso 9. Muitas vezes entramos na casa de Deus cheios de dúvidas, cheios de incertezas, cheios de problemas, cheios de dificuldades, cheios de inseguranças, cheios de medos, e sem saber aquilo que nós vamos fazer amanhã, sem saber que decisão tomar, e às vezes estamos cheios de perguntas a fazer a Jesus, e não nos atentamos, que Ele também tem perguntas para nos fazer. A nossa preocupação, o nosso dia a dia, as nossas ansiedades, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, as nossas insatisfações, as nossas dores, muitas vezes nos sufocam e nos levam a adotar uma vida igual a desses mestres da lei. Só temos perguntas a fazer e só nos calamos para ouvir o que ele tem a nos perguntar, quando já não temos mais perguntas a fazer. A Bíblia diz, Jesus só começou a perguntar depois que eles já não tinham mais nada para perguntar, porque eles não ousavam mais lhe fazer perguntas. Aí a Bíblia diz, agora Jesus começou a perguntar. Talvez você veio aqui nessa noite, cheio de dúvida, cheio de questionamento, cheio de incerteza, cheio de problema, cheio de situações que você gostaria que talvez nessa noite Jesus lhe respondesse. Mas e se ele estiver lhe perguntando nessa noite, o que é que você tem para resolver ou para apresentar diante dele? Porque a primeira pergunta que foi feita por Deus, a Bíblia diz que o Senhor chamou o homem e perguntou, aonde é que você... Um minutinho aí.
minutinho aí. Será que Jesus de fato queria saber aonde Adão estava? Adão, aonde você está? Observe. Senhor, eu estou aqui, debaixo da figueira. Senhor, eu estou aqui escondido de trás de uma moita. Se a pergunta tivesse esse objetivo, se de fato Deus tivesse com problemas de localização no Jardim do Éden, e se Adão fosse bom o suficiente em jogo de esconde-esconde, Deus estaria agora tentando localizar Adão fisicamente. Mas Deus não estava tentando localizar Adão fisicamente. Deus estava tentando localizar Adão espiritualmente. A pergunta que parece ser simples, a pergunta que parece ser de tal forma simplória para a dimensão e do conhecimento que Deus faz, perguntando tão somente aonde você está. Se Deus lhe perguntasse nessa noite, você pudesse compreender e não fosse tão inocente para dizer: Deus, eu estou aqui na igreja. Aonde você está? Oh, Deus, o senhor não está vendo? Eu estou sentado no banco da igreja. A pergunta não é essa. Você sabe que não é isso que Deus está lhe perguntando. Porque quando Deus pergunta a cada um de vocês nessa noite, aonde você está, Ele está lhe perguntando muito mais do que aonde você está sentado. Aonde você está? Aonde você está, irmãos, começa com um conhecimento da grandeza do amor de Deus, que mesmo o homem sendo pecador, que mesmo o homem sendo falho, que mesmo o homem sendo desobediente, mesmo o homem tendo um currículo impecável de pecados, um currículo que, se for apresentado no inferno, é habilitado na primeira chamada. Esse é o currículo do pecado do homem. Se o concurso fosse para entrar no inferno, tinha gente que ia passar na porta e já ia estar sendo chamado, de tão bom em pecar que essa pessoa é. Mas mesmo esse pecador, mesmo esse que tem levado uma vida distante de Deus, mesmo esse que tem pisado muitas vezes em locais aonde Deus não está, porque se Deus pergunta onde você está, é porque Ele não está onde você está. Adão, aonde é que você está? Se eu estou lhe perguntando onde você está, é porque eu estou aqui, e eu sei que aqui comigo você não. Você pode estar dentro do jardim de Deus, você pode estar na igreja de Deus, mas você pode não estar com Deus. E o seu Deus, aquele que está aqui nessa noite através do seu Espírito, a pergunta que Ele lhe faz não é simplesmente para cobrar de você uma resposta, mas é para lhe dizer que mesmo você muitas vezes tendo virado as costas para Ele, mesmo muitas vezes você fugido da presença dEle, Ele não se esqueceu de você e está aqui nessa noite perguntando a você, aonde você está? O aonde você está é dizer, eu quero você na minha presença. O aonde você está é chamar Abraão, quando Abraão já estava perdendo as esperanças, quando densas trevas, muitas vezes a Bíblia diz que Abraão foi fazer um sacrifício a Deus, mas a resposta do seu sacrifício demorou. Abraão dormiu no meio do sacrifício. A Bíblia diz que houve um momento de trevas ali, de tribulação, no meio do culto que Abraão estava fazendo a Deus, porque Deus queria falar algo com Abraão. Mas a palavra de Deus para Abraão, olha, sede perfeito e ande na minha presença. Andar na minha presença, irmãos, não cabe a pergunta, aonde estás? Você não pergunta a quem está do seu lado, aonde você está? O problema é, por que é que Deus vai então perguntar a alguém aonde você está? Você vai descobrir a razão da pergunta sempre na resposta. Porque a pergunta pode ser genérica, mas aonde ela chega,
há um endereço certo, que vai bater numa causa certa e que vai encontrar a resposta de acordo com aquilo que foi perguntado. Aonde você está, Adão? Adão não disse: Senhor, eu estou aqui, estou no jardim, o senhor não está me vendo, não? A resposta não foi essa. Você não está onde você deveria estar. Você não está onde eu lhe coloquei para estar. Você não está ocupando a posição que era para você estar ocupando aqui dentro desse jardim. Alguma coisa aconteceu, Adão, e o que é que está acontecendo? Por que é que você acha que você está se escondendo de mim? Porque você é quem acha que está se escondendo. Porque eu sei exatamente aonde você está. Quando eu estou lhe perguntando aonde você está, não é porque eu não sei. Não é porque eu não sei as suas dores, não é porque eu não sei os seus sofrimentos, não é porque eu não sei as suas angústias, é porque eu quero que você me fale, eu quero que você me diga, eu quero que você se abra. E o que é que o homem faz? Se esconde. É como se você tivesse, o melhor exemplo que eu poderia lhe dar, é como se alguém soubesse que está doente, e soubesse que vai precisar passar por uma cirurgia, mas que depois da cirurgia ele vai ficar bom. Mas com medo da cirurgia e do médico, ele foge do hospital. Porque fora do hospital não vai ter tratamento. Fora do hospital não vai ter corte. Fora do hospital não tem injeção. Só que fora do hospital tem morte. A dor pode ser momentânea. A vergonha, irmãos, você vai fazer uma cirurgia, o pessoal lhe bota uma roupa, que a roupa manda você tirar toda a roupa, você veste um negócio atribulado e amarra com um negócio aqui, e você vai andando e vai entrando um vento por trás, e alguém diz: ó, meu irmão, fecha esse negócio aí, você vai andando parecendo um pinguim, e cheio de mulher, cheio de homem naquele hospital, e você todo envergonhado, mas você sabe que é necessário passar por aquilo ali. Você sabe que é necessário passar, às vezes, por determinados procedimentos que vai lhe deixar um tempo paralisado. Você vai ter que ficar um tempo na cama, vai ter que fazer tratamento, vai ter que fazer curativo, mas é a forma que tem de você ser tratado para você viver. Aqui é o hospital de Deus. Igreja, irmãos, não foi colocada, veja, na Bíblia, igreja não foi local para se reunir gente sã. A igreja foi colocada para sarar os doentes. Foi o que Jesus disse. É mesmo, você é aceitação? Então você não precisa de mim. Foi o que ele disse. Aceitação? Então você também não precisa de mim. Eu vim para os doentes. Então, se ele veio para os doentes e a igreja é dele, lugar de tratar doente é onde? É aqui mesmo. Oh, glória! Cadê você, Adão? Onde é que você está? Eu vi os seus passos no jardim. Fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. A resposta de Adão vai revelar 3 coisas terríveis que levam o homem a fugir da presença de Deus. Ouvi os teus passos no jardim. Aproximação da presença de Deus. Irmãos, eu já participei de vários cultos, que muitas vezes a pessoa estava explicando ali a palavra, daqui a pouco Deus começava a usar as pessoas, e aí começava a revelar a vida de um, era um negócio de ir no banheiro, um negócio de beber água. Por que as pessoas fogem? Porque as pessoas muitas vezes querem igrejas aonde não se ouve mais os passos de Deus caminhando no meio da igreja. A igreja de uma geração antes da nossa cantava: o homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Estava operando, pois é grande o carro. Quem? Pelos olhos da fé, todas as lágrimas. Imagine o que essa igreja estava sentindo.
Imagine o que levou o espírito dessas pessoas a desenvolver um cântico como esse. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. Ele está passeando no meio da igreja. Era uma igreja que quando dizia, aí vem o noivo, a igreja sentia prazer na presença do noivo. Ele está no meio da igreja, cadê ele? Eu quero sentir a sua presença. Mas quando a presença dele vem no meio da igreja, o que é que você sente? Porque se for medo, eu vou lhe dar, tome cuidado. Porque é para você que ele está perguntando nessa noite, aonde você está? O que é que vem no seu coração quando alguém lhe diz, a presença de Deus está no meio da igreja? Eu ouvi os passos, vi que a tua presença chegou. E o que foi que você sentiu, Adão? Senti medo. Primeira vez que Adão sentiu medo. Adão nunca tinha sentido medo da presença de Deus. Sabe por que é que muita gente deixa de vir para a igreja? Não é consciente não, irmãos. É porque quando você peca automaticamente e não se arrepende, por mais que você seja disciplinado, porque tem gente que é retado, eu vou fazer e faz mesmo. Tem gente que é de palavra, eu vou para a igreja, eu vou mesmo. Mas não sente mais prazer. Porque quem vive, eu estou sentindo falta da música. Cadê Yuri? Alguém? Ô meu filho, me ajude. Me ajude. Não... Aí rápido, rapaz, corra. Você já está atrasado e ainda está bagunçando, rapaz? Mas, rapaz, está atribulado, Yuri? Está tocando música do mundo, Yuri? Não? Mas, rapaz, é que eu estou vendo que tem um negócio estranho aqui, né? Irmãos, a presença de Deus, ela tem que ser um motivo para nós de alegria. A presença de Deus, observe, não é que eu não sinto a presença de Deus na minha casa, não é que eu não sinto a presença de Deus no meu quarto, eu sinto. Mas quando Jesus, ele disse que estaria conosco no meio da igreja, que ele estaria, o Espírito dele onde houverem 2 ou 3 reunidos, ele está falando para nós exatamente de um tempo, falando para nós exatamente de um momento, em que no meio dessa reunião, em que no meio desse culto, em que no meio desse movimento, o Espírito dele passearia de uma forma maior. O projeto dele foi esse, porque se não fosse assim, ele teria batizado Pedro na Galiléia, teria batizado João lá na Judéia, teria batizado o outro lá do outro lado do mundo. Ele disse, eu não quero assim não. Não é assim, não é do jeito que vocês querem que o meu Espírito vai agir. Pedro era do diabo? Pedro era de Satanás? O outro estava... Não, irmão, mas foi ele que disse, olha, se juntem aí, fiquem reunidos, buscando, porque uma hora vocês vão ver a minha presença. Eles não viram Jesus. Jesus não apareceu de novo, mas quando eles viram aquele som, quando eles viram aqueles sinais, irmãos, eles se encheram de uma alegria tão grande, tão poderosa, que eles não queriam mais sair dali. Eu não sei quantos de vocês de fato já puderam experimentar isso alguma vez na vida. É possível que tenha crentes que já confessaram Jesus, mas que nunca experimentaram efetivamente essa dimensão. A dimensão da presença de Deus, não por emoção, irmãos. Porque a emoção, ela é igual ao carnaval. Eu quero lhe dizer isso, tem gente que é sensível na alma. Tem gente que tem a alma sensível. Esses não são termômetros. É igual comida, é igual comida. Tem gente que diz, eu não gosto de cozinhar para você. Bom, mas por quê? Porque eu gosto de cozinhar também. E como eu gosto de cozinhar, se você me der uma comida, eu sei lhe dizer o que você botou dentro. Não é toda vez também não, viu? Que eu não sou mestre. Mas minha mãe cozinha, hoje mesmo ela fez lá um negócio de um músculo, meu irmão, um ensopado que estava. Aí eu disse, ela não tem defeito, mas ela fica fustigando porque ela gosta. Sim, mas estava bom mesmo. Aí eu tive que achar um defeito para dizer ela, para ela sossegar. Que ela só sossega quando eu acho um defeito. Se eu disser que está bom, não vale. Eu disse, então tá bom, vou procurar. Eu disse, aí, só faltou uma coisa, só não botou hortelã grosso. Ela disse, é mesmo, não botei não. Eu disse, está vendo aí? Mas assim, irmãos, preste atenção. Quando você gosta de uma coisa que você entende, que você sabe, seu nível de conhecimento muda. Muda.
e você vai ficando mais especialista naquilo. Então, cozinhar, para quem não entende de comida, tem gente que você cozinha se tiver bom, se tiver ruim, mas também não lhe dá a graça de quando você cozinha para alguém que você sabe que gosta da coisa bem feita, e a pessoa come e elogia e diz: meu irmão, a sua comida, eu vou lhe dizer, aí para você, a opinião dessa pessoa tem valor. Porque a opinião de quem, para quem tanto faz, tanto fez, irmão, tem gente que vai para o carnaval, pula, se alegra, senão não tinha carnaval. Se as pessoas não entrassem naquele transe emocional, que o frenesi do movimento, da multidão, da empolgação causa, você acha que as pessoas iam pagar, eu não sei quanto é mais nesse tempo de hoje, mas na última vez que eu tive referência, é 1.800, 2.000 reais, mais de 3 aqui, a juventude me atualizando. Já deixei de ser pastor de jovens, já tem um tempo. Tinha gente que pagava, irmãos, o ano todo o tal do abadá do chiclete. E venha me dizer, não, meu irmão, você está no meio daquela muvuca ali, todo mundo pulando, mesmo você crente, você está assim, daqui a pouco seu pé está dançando sozinho, você queima Jesus. E aí, Jesus queima o pé, começa o outro, saiu de um lado, está repreendido, e daqui a pouco você está balançando. Irmãos, é um negócio que envolve a sua alma. Envolve a sua alma. E dentro da igreja faz a mesma coisa. Por quê? Porque pessoas são pessoas no mundo, são pessoas dentro da igreja. Por que, pastor, que o senhor gosta de tocar com a música no fundo? É porque o nosso ambiente, irmãos, ele não é acústico. Quem está sentado lá no fundo, às vezes passa um carro ali, eu estou aqui na frente, eu vejo como as pessoas se distraem com o barulho de uma moto. A gente tem uma igreja aqui no fundo, eu comecei a pedir, eu não gostava de pregar com música. Mas aqui no fundo a gente tem uma igreja. E muitas vezes eu estou pregando para você, enquanto eu estou falando uma frase e outra, entra uma palavra da igreja daqui de trás e tira a sua atenção. Quando você já está com a música no fundo, a capacidade que você tem de prestar atenção no que eu estou dizendo é maior. É só por isso, eu não quero lhe hipnotizar não, irmão. Não estou querendo aqui trazer esse ambiente para lhe ministrar. Irmãos, você quer ver uma coisa? Uma coisa que eu tenho evitado fazer. Muitas vezes, quem está aqui percebe. Eu tenho evitado fazer aquela multidão aqui na frente. Sabe por quê? Porque às vezes quando a gente traz muita gente, as pessoas começam a manifestar coisas, às vezes pela empolgação. Geralmente, eu tenho procurado, quando Deus quer usar aqui, quer falar com alguém, eu chamo alguém e mando no lugar e tratar de quem quer que seja. É errado trazer gente na frente? Não. Mas eu só quero lhe dizer que você que está aqui na frente ministrando, não vai saber se foi Deus ou se foi a emoção da pessoa. Porque o movimento da frente, o vir à frente, é algo que é humano. As pessoas, se não fosse assim, ninguém contratava artista para poder fazer propaganda. Por que contrata o artista? Porque quando o artista faz, todo mundo quer fazer. Quando alguém vem aqui na frente, tem gente que vem só porque o outro veio. O nome disso é efeito rebanho. Efeito o quê? Manada, é rebanho, é a mesma coisa, é sinônimo. Pronto. Adão, onde é que você está? Ele não perguntou onde é que estão todas as pessoas do jardim. E ele também não perguntou a Adão, por que você se escondeu? Você já prestou atenção a isso? Ele podia ter perguntado a Adão, por que você se escondeu? A pergunta deu a Adão a oportunidade de refletir exatamente. E ele disse, olha, eu vi a tua presença chegando. E a tua presença não me traz mais alegria. A tua presença não me traz mais esse prazer. Irmãos, eu já tive a oportunidade de experimentar a presença de Deus sem música. Já tive a experiência de ter a presença de Deus no nosso meio com poucas pessoas, com 6, 7, 8 pessoas, e você está num ambiente, e de repente Deus se mover num lugar daquele, que você não quer sair dali mais. Você sai dali e parece que fica uma ressaca espiritual, que você está na necessidade de voltar de novo, para experimentar aquilo de novo, para viver aquilo de novo, porque parece que você saiu de um ambiente que tiraram alguma coisa de você. E você começa a se sentir, às vezes, até estranho, dizer, poxa, como é que eu estava naquela dimensão tão forte, e agora estou me sentindo uma pessoa normal de novo. Eu não quero ser normal, eu quero voltar para a presença de Deus de novo. É isso que faz o crente, que acordou 5 horas da manhã, que pegou ônibus,
que pegou fila, que trabalhou o dia todo, que pegou ônibus voltando, que pegou engarrafamento, mas faz ele chegar em casa, tomar seu banho, vestir uma roupa e entrar pelaquela porta, porque ele diz: eu quero sentir de novo o prazer da presença de Deus. Eu não quero participar de um culto apenas para ouvir uma palavra que vai me dar um ânimo. Eu não quero vir aqui tomar apenas o meu remédio para poder ser ressuscitado de novo da minha loucura. Tem pessoas, irmãos, que ficam vindo para a igreja apenas para tomar aquele tratamento de choque. Porque sai da igreja, infarta, e volta de novo na semana seguinte para tomar outro choque daquele, levanta. Aí sai daqui e diz: vou ressuscitar. Cai na porta ali, já passou da porta, já bufo de novo, infartou de novo. Essa pessoa nunca vai experimentar o prazer da presença de Deus. Porque vive de queda em queda. Vive de tombo em tombo, só vive na UTI do hospital, só vive na ala crítica, engessado na camisa de força, porque se Deus der um mínimo de liberdade, já viu gente que tem que estar na UTI amarrado, porque se soltar a mão, ele mesmo começa a se bater, ele mesmo arranca os aparelhos. Às vezes Jesus está assim, segurando gente aqui nessa noite, na UTI do hospital, aí na camisa de força. E você está se perguntando: por que a minha situação não muda? Por que nada melhora? Por que o meu caminho não é? Porque se abrir, você foge do hospital. Porque se ele lhe soltar, você corre. E seu estado já está tão crítico, você já está tão envolvido com as trevas, que se ele deixar você sair daqui, você morre. Eu estou me sentindo preso dentro da igreja. Parece que Deus está me sufocando. É mesmo. E ainda bem que Ele está lhe segurando. Porque se não tivesse, meu irmão, quem ia estar lhe matando era o diabo. Adão, onde é que você está? Eu vi a tua presença. Não me trouxe mais prazer. Me trouxe medo. E porque trouxe medo, eu agora vi por que é que eu estou com medo. O medo veio porque depois que eu pequei, eu vi as minhas próprias deficiências. Eu vi que eu estava nu. Por isso me escondi. Eu quero lhe dizer, irmãos, algo. Quando a presença de Deus chegou e fez essa pergunta a Adão: aonde você está? Adão disse a Deus, preste atenção, a segunda resposta dele aqui. Primeiro ele disse: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. A segunda coisa, ele diz: eu tive medo porque eu estava nu. Mas por que Adão confessou a Deus que ele estava nu? Preste atenção comigo. Preste atenção comigo. Deus chega no jardim e pergunta: Adão, aonde estás? Deus sabia onde estava, não sabia? Pronto. Mas ele queria que Adão dissesse onde ele estava. Aí ele começa a dizer, não aonde ele estava, mas por que ele fugiu. Eu vi os seus passos no jardim. Eu tive medo. Eu tive medo. E tive medo porque eu vi que eu estava nu. Ele confessou a sua nudez diante de Deus. Mas espera aí. Se a gente voltar alguns versículos antes, ele não tinha tido uma ideia para esconder a nudez dele? Quando ele olhou a mulher olhou para ele: você está nua, mas você também está nu. Mas você que está nua, mas você está nu. Vai parar quando essa guerra aqui entre a gente? Eu dizendo que você está nua, você dizendo que eu estou nu, e vamos fazer o seguinte, vamos. Então cada um pega as suas folhas de figueira e vamos esconder o nosso problema. Vamos. Esconder problema, irmão, só dura até a presença de Deus chegar. Não é? Para os homens, só tem homem aqui, está tudo beleza. Como é que você está aí? Onde é que você está? Estou aqui com minha roupinha de figueira, tudo arrumadinho. E sua vida, poder e glória. Mas quando a presença de Deus chega e pergunta: onde você está? Por que é que você anda se escondendo? Por que é que você anda com medo da presença de Deus? O que é que você anda aprontando que ninguém vê? Você pode vestir sua roupinha de figueira e entrar aqui, para a gente está tudo beleza. Mas quando a presença de Deus confrontou Adão, irmão, ele teve que confessar tudo. Não dava para se esconder da presença de Deus.
Ele achou que podia se esconder da presença de Deus. Você pode se esconder de trás de um paletó, você pode se esconder de trás de um cargo na igreja, você pode se esconder de trás de uma gravata bonita, você pode se esconder de trás de um líder que lhe apoia, que lhe cobre, mas da presença de Deus, você não tem aonde se esconder. Davi um dia chegou a essa conclusão. Deus, vamos chegar a uma conclusão aqui, porque para onde fugirei eu da tua presença? Se eu for ao mais alto céu, lá o Senhor está. Se eu pegar minha cama e colocar lá no mais profundo abismo, como é que eu vou fugir da tua presença? E está cheio de gente, irmãos, assim, ó, achando que pode esconder de Deus os seus pecados com roupa de figueira. Você está escondendo o problema. Mas você não está vendo que esse problema já fez você tomar várias atitudes. Várias atitudes. Ele começou dizendo, eu ouvi os pastos no jardim, ouvi. O problema não é que eu não vi a tua presença, o problema é que eu fiquei com medo. O problema é que eu não queria me encontrar com o Senhor. Porque eu tive medo. Não tive mais alegria. Porque agora eu vi que eu estava nu. E a ideia que eu tive de esconder a minha nudez só durou até o Senhor aparecer. Porque agora eu descobri que estava nu. E qual foi o último ato dele? Por isso me escondi. A Bíblia diz, irmãos, que quem anda nas trevas, os filhos das trevas, eles odeiam quem anda na luz. Odeiam. Eles têm raiva, eles têm ódio. Porque quando você anda na luz, quando você agrada a Deus, quando você faz o que é certo, você dá testemunho de que ele está condenado. Quando você anda com Deus, quando Deus se manifesta através da sua vida, você passa a ser um testemunho vivo das obras da luz. A Bíblia diz que quem anda na luz, quem anda fazendo o que é bom, vem para a luz, exatamente para que as suas obras se manifestem. Mas qual é a condenação do mundo? A condenação do mundo é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então quem pratica obras más não anda na luz. E se não anda na luz, não pode andar com Deus, porque Deus é a luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E quem anda comigo, jamais andarás em trevas. Se ele está perguntando e essa pergunta chega até você, aonde você está? Tome cuidado para você não estar em trevas. Quem anda em trevas tropeça. Quem anda em trevas cai. Quem anda em trevas se machuca. Quem anda em trevas se envolve em problema. Mas quem anda na luz está querendo mais é que as suas obras em Deus sejam manifestas. E qual é a consequência total? Eu fugi. A pergunta veio, aonde você está? Mas era no sentido, por que você fugiu? Por que você tem fugido de mim? Pessoas que vêm à igreja, vêm aos cultos, mas na sua casa ela não tem comunhão com Deus. Elas não se lembram de Deus no seu dia a dia. Elas apenas têm uma religião. Porque eu tenho que ter alguma religião e eu entendi que essa é a melhor, que esse é o caminho certo, então eu tenho que estar aqui porque aqui diz que vai para o céu. Irmãos, não é assim que funciona. E Deus está perguntando nessa noite, aonde você está? E nós temos tantas perguntas, temos tantos problemas, tantas situações na nossa vida que achamos que precisamos de uma resposta. Mas antes de você fazer qualquer pergunta a Deus, talvez essa seja a noite para você responder essa primeira pergunta a Ele, porque ainda temos mais duas. O irmão Estênio está proibido de dar spoiler, viu, irmão Estênio? O senhor não vai dizer quais são as duas, vão ficar para os próximos cultos. Não vamos responder elas hoje. Mas eu queria que você ficasse de pé nessa noite. A pergunta dessa noite é, primeira grande pergunta das três. Pergunta feita por Deus ao homem. Aonde você está? Aonde você está, Adão? Aonde você está que não está experimentando aquilo que eu dei a você para viver?
Aonde você está que não está vivendo o domínio que eu dei a você para exercer? Aonde está você que seu casamento está uma frustração aí, uma briga você e essa mulher aí agora? Começou a briga no jardim. Aí, Bruno, você aí, Adriele, o primeiro problema de casais começou ali. A culpa é de quem? Da mulher. Ele respondeu a Deus. Não foi, não? Onde é que você está? Eu estou nu, estou dessa forma, estou assim, estou assado, mas a culpa não é minha. A culpa é da mulher. Você acha que depois que Deus foi embora, ficou como esse jardim? Eu acho que o jardim ficou tão pequeno para eles dois que Deus teve que mandar embora. Vão lá para fora brigar, porque aqui dentro vocês não vão ficar falando. Irmãos, a acusação começou ali dentro. Na presença de Deus, começou ali. A culpa é dela que o Senhor me deu aqui. A mulher olhou e disse, a culpa é minha não, meu irmão, a culpa é do diabo. Bom, o diabo não vai levar a culpa por nada, que ele já é problemático mesmo, vai ficar vocês dois agora aí, para resolver o problema de vocês, irmão, a origem da briga, a origem da confusão. A Bíblia diz de que se queixa o homem? Pecado, irmãos. Dos nossos próprios maus desejos, da nossa natureza ruim, do nosso gênio defeituoso, do nosso orgulho. É nosso pecado mesmo. Só que se eu ficar olhando para a mulher dizendo, você está nu, e ela dizendo, você está nu, você está nu, e a gente não procurar resolver o problema diante de Deus, vai terminar em que isso aí? Deus está lhe perguntando nessa noite, onde é que você está, Adão? Criei um jardim para você viver. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um projeto na sua vida. Deus criou você para você ser feliz, irmãos. Deus não criou você para você viver a miséria, não. Deus não criou o homem para o homem viver na desgraça, não. Deus criou o homem, foi para o homem exercer domínio, para o homem exercer governo e para o homem ser feliz. Deus estava preocupado com a vida física do homem, mas também estava preocupado com a vida sentimental do homem. Tem que botar uma mulher aí para esse homem se animar. E de repente agora está o homem vivendo preso dentro do próprio jardim. Porque se ele estava escondido, significa que ele não tinha mais liberdade dentro do espaço que era dele mesmo. Será quantas pessoas nessa noite estão presas dentro daquilo que Deus já lhe deu? Eles não podiam estar mais em qualquer lugar do jardim. Quem está escondido não anda mais livremente. Deu a liberdade, mas não tinha ninguém correndo atrás deles. A prisão estava dentro da mente dele mesmo. Porque de quem ele estava fugindo? De Deus. Como é que foge de Deus, irmãos? Paulo, preste atenção, meu filho. A partir de hoje, você vai pregar o evangelho. Eu já lhe escolhi, não tem para onde você correr. A missão é essa. E se você tentar correr, vai ser pior para você. Para cada lado que você tentar fugir, os aguilhões só vão lhe trazer dor. A minha recomendação para você é que você aceite que vai doer menos. Qual é o projeto que Deus lhe deu, irmão? Qual é a missão que Deus lhe deu? Tanta gente metendo a cara na parede, tanta gente destruindo aquilo que Deus colocou na mão para cuidar. Tanta gente acabando com seus próprios casamentos, destruindo seus próprios lares, vivendo em conflito, em contenda. A casa das pessoas vira um inferno. Como é que você sai da sua casa no meio do inferno e quer entrar aqui e sentir a presença de Deus e voltar para lá para estar tudo bem? A presença de Deus está aí, mas Ele está lhe perguntando, onde é que você está? Sabe quando é que vai mudar? A partir do momento que você abrir a boca e disser, Deus, o que aconteceu foi isso. O problema está aqui. O problema é porque eu comi a fruta que o Senhor disse que não era para comer. Irmãos, eu tenho certeza que se quando Deus perguntou a Adão aonde você está, Deus não queria saber onde ele estava, mas por que ele estava. Eu estou aqui, Deus, porque eu pequei, porque eu lhe desobedeci. Irmãos, a consequência talvez fosse outra para a raça humana. Mas você se acha melhor do que Adão? Eu vou lhe dar uma péssima notícia. Se houvesse alguém descendente de Adão que tomasse outra postura e outra atitude, eu tenho certeza que Deus não teria mandado Jesus ao mundo. Porque se tivesse qualquer outra opção, naquele dia, naquela oração, Pai, se possível, não foi assim que ele perguntou? Pai, se passa de mim, Deus passou o cálice? Qual é a resposta? Não é possível. A única possibilidade, meu filho, é essa.
tudo o que eu peço, o Pai me dá. Jesus disse, quando ele orou por Lázaro, eu sei que tudo que eu peço, o Pai... Então, se tudo que ele pede, o Pai dá, e ele disse, se for possível, passe de mim esse cálice, é porque nenhum descendente de Adão em si mesmo, sem a influência do Espírito de Deus, vai chegar a essa conclusão do arrependimento. Consciência do pecado, irmãos, ela não vem na sua cabeça porque você se tornou uma pessoa melhor, mas veio porque o Espírito de Deus agiu na sua vida para você se comportar assim. O homem só se arrepende dos seus pecados, só chega à conclusão de que os caminhos que ele vinha andando não eram caminhos de vida, mas eram caminhos de morte. O homem só chega à conclusão que ele estava vivendo escondido dentro da onde Deus colocou para ele ser feliz. O homem só chega à conclusão de que ele está vivendo como escravo no lugar onde foi colocado para dominar. Quando a presença do Espírito de Deus chega, para revelar a ele que roupa de figueira não vai resolver o problema dele. Estrutura humana nenhuma vai esconder suas deficiências diante de Deus. Irmão, a Bíblia diz que vai ser colocado um trono. E que diante desse trono os céus vão embora. A terra vai embora. Só vão ficar vocês. E todos os seres humanos. Paulo, quando ele está sendo julgado, ele diz, olha, eu estou sendo julgado pelo que eu acredito. Pelo que nós entendemos de Deus, que tanto bons quanto os ruins, todos vão ressuscitar um dia. E essa é uma verdade que está na Bíblia. Um dia todos vão ressuscitar diante de Deus para prestar conta daquilo que fizeram. E tem duas opções. Ou a humanidade inteira vai ver tudo que você fez. Será que vai dar tempo, pastor? Bom, lá não tem tempo mais. Vai durar a eternidade toda esse julgamento, porque é eterno já. O tempo já foi, não tem mais tempo. E vão sentar para assistir a sua vida, para ver o que você falou, para ver o que você fez vestido de roupinha de figueira. Tão bonitinho de figueira. Mas naquele dia a sua roupinha de figueira não vai valer de nada, irmãos. Porque é a sua própria consciência que vai lhe acusar diante de Deus. É você mesmo que vai se acusar, porque você tinha consciência do pecado, e você escondeu o pecado, ao invés de se arrepender dele. E você pode não perceber, mas esse pecado escondido devagarinho vai lhe afastando de Deus, até o dia que ninguém lhe encontra mais. E vão lhe perguntar, cadê o irmão fulano de tal? Cadê a irmã fulana de tal? Sumiu. E onde ela está hoje? Escondida em alguma figueira da vida, escondida em algum mato da vida, porque perdeu o prazer da presença de Deus. Ao invés de trazer alegria, hoje a presença de Deus traz medo. E eu quero que você ouça a voz de Deus nessa noite, porque Deus está lhe perguntando aonde você está. Antes de você arrumar gente para botar culpa nos seus problemas, antes de você arrumar pessoas para tentar levar a sua carga e o seu peso, será que nessa noite, pela influência do Espírito de Deus, você é capaz diante de Deus de assumir o seu próprio pecado? Será que nessa noite você é capaz diante de Deus de dizer exatamente aonde é que você tem errado? Porque se Deus está lhe chamando, é porque Ele quer ter comunhão com você. Ele não desistiu de você. Ele não lhe abandonou. Ele sabe exatamente quem você é e aonde você está. Amém? Feche seus olhos nessa noite, Pai.